sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas, e o que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta nossa santa celebração. São Fidélis de Sigmaringa, presbítero e mártir, religioso capuchinho de profunda vida contemplativa, foi apóstolo da evangelização e da catequese na Suíça, onde foi morto em 1622 por causa da fé. Vamos dar início à nossa santa celebração cantando. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida
ressuscitou. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, a todos uma boa tarde. Vamos juntos celebrar a Eucaristia, hoje com a proposta de rezarmos pelo mártir São José, São Fidélis. Queremos pedir que São Fidélis nos ajude a fazer essa experiência profunda com a ressurreição. Ele só abraçou o martírio porque assumiu e aceitou a ressurreição e pregou, testemunhou, anunciou Jesus aonde quer que o Senhor o desejava que ele estivesse. Por isso, tomados por esse grande exemplo e testemunho, vamos iniciar a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, em seu infinito amor e bondade, mais uma vez nos convida a fazer uma experiência com sua misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube também, pela rádio Nova Voz FM, queremos te convidar a fazer este momento, pedindo perdão dos teus pecados, dos teus erros. Nesta sexta-feira da segunda semana da Páscoa, possamos nos valer desse tempo cairótico, desse tempo de graça que está sobre nós, para que possamos nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e crescer espiritualmente. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha de compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Queremos rezar, irmãos e irmãs, pelas intenções que nos chegam, também essas que você coloca nos comentários desta live. Queremos rezar por todas as suas intenções, os pedidos por suas famílias, pela saúde dos seus entes queridos. Rezamos com confiança. Hoje nos unimos à família, aos familiares do 7º dia de Francisco Carlos Vicente, 7º dia desse nosso irmão que está na glória do Pai. Também hoje rezamos pelo aniversário de casamento de Herodildes e Leco. Um feliz aniversário, Deus abençoe o seu casamento, que a graça do Senhor esteja em seus corações. Pela saúde de Sandra Maria Aureliano da Silva e Maria Romagnoli, que Deus os abençoe, as proteja e acumule com saúde e graça. Um mês de falecimento de Aparecido Macário, 25 anos de falecimento de Zilda Meneghel Macário. E ação de graças pelo aniversário de Patrícia Amaral Bruno. E hoje também queremos lembrar dos nossos aniversariantes dizimistas: Maria Ângela Aparecida Diniz Piovesan, Maria Wernier, Mateus da Silva Cap. Que Deus os abençoe, os proteja, os cumule de muita saúde e paz. Quero que você reze também na sua casa pelo fim desta pandemia. Queremos colocar todos no altar do Senhor e que você, aonde quer que esteja, apresente agora a sua prece. Oremos. Ó Deus, que destes a palma do martírio a São Fidélis, quando abrasado de amor propagava a fé verdadeira, concedei por sua intercessão que, enraizados na caridade, a força da ressurreição do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir atentamente a palavra do Senhor e que a graça do Senhor esteja em cada coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudás, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Que alegria, Cristo ressurgiu, no Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, Sua palavra vamos aclamar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, Sua palavra vamos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um? Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos já quase terminando a segunda semana da Páscoa. E essa semana para todos nós é uma semana onde vamos tendo contato com a Palavra de Deus que nos propõe, que nos convida a fazer uma experiência de certeza de que sim, Cristo Jesus ressuscitou. Por isso, meu amado irmão, amada irmã, você que está nos acompanhando, essa semana é a semana do testemunho. Precisamos, mais do que nunca, aonde quer que estejamos, dar o nosso testemunho. Assim, vamos acompanhando a leitura dos Atos dos Apóstolos e vamos vendo a consequência daqueles que foram tocados pela ressurreição. Eles estavam, antes da descida do Espírito Santo, estavam amedrontados, estavam com medo. Depois, quando o Espírito Santo toca o coração deles e eles se despertam e realmente dão testemunho da ressurreição, certamente isso acontece com todos aqueles que se deixam tocar pela ressurreição. Meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós não nos deixarmos tocar pela ressurreição de Jesus, todas as nossas ações serão meramente humanas. Quando os apóstolos começam a pregar aquilo que Jesus, pela força do Espírito Santo, inspirava em seus corações, ali estava a identidade da igreja cristã, a identidade da igreja de Jesus, que era proclamar sobre toda a face da terra, anunciando o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura, o Evangelho que propõe vida nova. Os apóstolos não estavam em nome próprio, mas sim em nome de Jesus, anunciando, mesmo aqueles que tinham pregado na cruz, mesmo eles que tinham sido os algozes do Cristo. Pedro vai dizer a todos: se vocês que fizeram isso se converterem, pedirem perdão de seus pecados e aceitarem Jesus,
vocês também participarão da redenção, participarão da salvação. Por isso, nós vamos acompanhando os Atos dos Apóstolos, que vão sendo ali os atos daqueles que fizeram uma experiência com o ressuscitado, que foram tocados e impelidos pelo Espírito Santo para serem sinais visíveis e sinais concretos da ressurreição, a ponto de acontecer o que aconteceu. Gamaliel, um dos chefes dos fariseus, um daqueles que sabiam a lei de cor e salteado, disse: se isso for de Deus, permanecerá. Não importa o que a gente faça para impedir, se for de Deus, esta doutrina não vai ser segurada. E foi o que aconteceu. Mesmo eles querendo matarem Jesus, mesmo eles querendo matar os apóstolos, a doutrina da verdade jamais poderá ser bloqueada, jamais poderá ser contida, porque a verdade, por mais que ela dói, por mais que ela incomode, ela liberta. E é isso que nós vamos vendo quando a igreja vai se organizando. Não importa, a igreja católica está aí firme e forte há tanto tempo, passou por guerras, passou por governos, passou até mesmo por crises internas, e ela não acabou e não acabará, porque esta é uma instituição não humana, mas divina. E ela, sendo divina, ela tem a graça do Espírito Santo que a sustenta. Por isso, meu irmão, minha irmã, a igreja sustentada pelo Espírito Santo, a igreja que somos nós, precisa do testemunho da prática do Evangelho. E é isso que nós ouvimos e queremos vivenciar na prática, no nosso dia a dia, aquilo que foi proclamado no Evangelho. A multiplicação dos pães e dos peixes não é um ato miraculoso, não é uma coisa mágica, onde de 5 pães Jesus alimenta 5.000 homens. Ali Jesus faz um gesto de fé, de partilha, sabendo que se aquela criança, sendo ela criança, tinham 5 pães, o que não tinham as outras 5.000 pessoas, se aquela criança que trazia 5 pães em sua bolsa para fazer a peregrinação atrás de Jesus, ou até mesmo fazendo outros caminhos, por segurança, não levou um lanchinho para comer depois, o que não tinham as outras 5.000 pessoas. Jesus só quis fazer com que todos entendessem que se nós não tirarmos do que é nosso para pôr em prática, a injustiça, a fome, a miséria, a maldade continuarão imperar em nossas vidas. Mas quando nós, tocados pela inocência dessa criança do Evangelho, que é apresentada por André, dizendo: olha, essa criança tem 5 pães e 2 peixes, Jesus olha para aquilo com esperança, dizendo: precisamos também participar da multiplicação, precisamos também ajudar a graça de Deus a ser vivenciada por todos os nossos irmãos e irmãs. Por isso, meu irmão, minha irmã, na prática do Evangelho, nós tiramos daquilo que é nosso, daquilo que é nosso, e colocamos em comum, para que assim, sucessivamente, todos os irmãos e irmãs, colocando em comum aquilo que é seu, Deus consegue ser experimentado, Deus consegue ser vivenciado no coração dos nossos irmãos e irmãs. Nosso Senhor Jesus não é um milagreiro, não é um mágico, não é um mago. Jesus é o Filho de Deus, que veio ensinar à humanidade a prática da caridade, a prática da partilha, a prática da doação da vida. E quando a gente tem este Evangelho, o Evangelho da multiplicação dos pães, nessa semana da Páscoa, da segunda semana da Páscoa, é para nos chamar a atenção. Como Gamaliel disse, se esta doutrina for de Deus, ela permanecerá. E como ela permanece, meu irmão, minha irmã, eu e você não podemos dar um contra-testemunho dessa doutrina do amor de nosso Senhor. É preciso mais do que nunca colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Quando a gente entende que aquilo que a gente tem pode ser partilhado com aquele que nada tem,
aquilo que a gente tem e pode ser ofertado, não só falando materialmente, mas falando também da nossa própria vida, colocando os nossos dons, a nossa inteligência, as nossas capacidades para que possamos ajudar quem realmente está necessitado. E haja vista nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, como é importante fazer o pão ser multiplicado, como é importante colocar em comum aquilo que Deus me permitiu. Por mais que seja pouco, eu posso, mesmo sendo pouco, participar desse pouco, porque o milagre de cada um, o pouco de cada um faz o milagre acontecer. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça fortes na prática da caridade do Evangelho, para que a gente possa entender que deste mundo não levaremos nada, só levaremos a prática do Evangelho, porque aí consiste a verdadeira felicidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que essa prática da caridade possa ser vivenciada por nós e que a gente possa dar testemunho da alegria que vem de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, vamos fazer a oração nesse tempo de pandemia, a oração que o Papa faz, rezando a Virgem do Carmo para o fim da pandemia. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, Senhora do Carmo, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele, que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Amém. Rezemos também em ação de graças, em agradecimento ao Senhor por todas as pessoas que foram recuperadas deste vírus, pessoas que já estão retornando às suas casas, à sua rotina, mesmo que ainda em distanciamento social. Queremos rezar em agradecimento por todos os curados do Covid-19. A gente vê aí os números altos de morte, mas também temos bons números de recuperação. Não sei porque talvez não são divulgados com a mesma proporção, porém quero que você reze por todos esses nossos irmãos que foram curados mediante tratamento e mediante a nossa oração. Essa oração não fica sem resposta. Muitos irmãos estão sendo curados e queremos que a graça de Deus continue assim. Rezemos também por todos os brasileiros que foram vítimas nessas últimas 24 horas, mais de 300 mortos, mas queremos pedir que o Senhor toque a família, cuide de nosso povo, que o mais breve possível tudo isso se resolva e que a gente possa entender que é preciso ter sensibilidade para viver em comunidade. Pai amado, Pai querido, nós vos apresentamos essas nossas preces, também a oração que a Igreja vos faz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com o pão e com o vinho, vamos participar desta mesa, para que mesmo que você de casa, participando com fidelidade e devoção, possa obter a graça que vamos viver nesse momento. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma
Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Os homens que estão unidos com outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, os dons para o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos na festa do mártir São Fidélis, para que obtenhamos o perdão e permaneçamos em ação de graças por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessária nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Salvador Paruso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Francisco Carlos Vicente, no seu 7º dia de falecimento. Aparecido Macário, no seu 1º mês de falecimento. E Isilda Meneghel Macário, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Fidélis e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis aquele que nos ama e nos quer bem perto. É Ele que multiplica o pão da vida. É Ele que se dá em alimento vivo para que todos nós tenhamos vida e vida eterna. Ele é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
caminhávamos tristes, sem direção, sob o peso da morte e da dor. Mas tu entras em nossas estradas e conosco caminhas, e o que era escuro e sem vida, a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações, tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer, nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz, ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó esposo ressuscitado, bendito o fruto que pendeu da árvore da cruz. Ó esposo ressuscitado, em ti toda nossa vida, todo o nosso coração se refaz. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alma de Cristo, Santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, purificai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, escutai-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, e não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós hoje rezamos a missa pedindo a intercessão do mártir São Fidélis. E quando a gente reza a missa, sendo ela uma memória facultativa, é um santo que não é tão popular, talvez nem sabemos muito sobre sua história, mas só da Igreja nos apresentar como um exemplo de martírio, ou seja, alguém que derramou sangue, por isso que o padre usa vermelho nas suas vestes, para lembrá-los que todos nós, seguindo Cristo, depois de sua paixão, somos convidados, se preciso for, também derramar o nosso próprio sangue para anunciar Jesus, para anunciar a ressurreição, mesmo que não aceitem, mesmo que não gostem, nós estamos aqui para dar testemunho. E assim hoje, essa missa rezada pedindo a intercessão de São Fidélis possa ser para nós também estímulo e coragem para entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, vivo e verdadeiro. Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires da sua ressurreição e glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que ela nos ajude a passarmos por essa situação com fidelidade. Rezamos pelos doentes, pelos aniversariantes de hoje. Pedimos à Mãe de Deus que rogue por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social, também pela Rádio Nova Voz FM, quero pedir que vocês, principalmente neste final de semana, possam fazer essa experiência de vida em oração na sua comunidade familiar. Convide os seus filhos, seu marido, sua esposa, os seus pais, para que possam, no domingo, depois de assistir uma missa, ou pela televisão, ou aqui pela live, nós teremos missa no domingo, 8 e 19 horas, amanhã às 5 horas da tarde. Nós teremos essa opção para a gente rezarmos, pelo menos no domingo, depois de uma missa, mesmo que seja ela de maneira remota, mas ainda te convido a fazer uma oração em família, a oração do terço, uma leitura bíblica, que vocês possam santificar o domingo, dia do Senhor, para que também em breve possamos todos nos encontrar na igreja, a casa de Deus que está aqui viva para esperar todos com suas orações, com suas vidas e suas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Mãe de Deus, desça sobre vós, sobre vossa família, sobre todos os seus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor é a nossa força. Fiquemos em paz, vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. O sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tomar-nos pela